meus amigos, muito bom dia, um bom final de semana para todos. Nós, porque vocês também estão comigo neste momento. Estamos passando aqui pela Place Louise. Hoje eu estava meditando bastante aqui sobre o propósito de vida, né? Meu professor de alquimia, isso aí é o forte dele, né? Fazer as pessoas ali, dar direção para a gente encontrar, né? Ter ali clareza do nosso propósito de vida. Que hoje, depois de 40 anos, né? Mais de 40 anos de vida, muitas experiências, pra mim, né, assim, a coisa mais importante da vida é a gente ter clareza ali do propósito. Na verdade, eu nem digo descobrir, né, encontrar, porque o propósito da nossa vida, ele tá sempre por ali dando sinais, né? E assim, quando eu comecei a ter clareza, eu já, no caso assim, a gente já tinha aquele fervor por dentro, né? Aquele toque, aquela voz de dentro, aquela assim, não, é por aí e tal, né? E a clareza mesmo começou a vir, né? Quando a gente começou a ter ali as instruções de como, né, observar, como enfim, tudo isso vem através do autoconhecimento, né? Da gente nos conhecer. E eu digo que é tão assim, sempre tá ali dando sinais, bate na porta. Como que é que a gente tem, né? Uma das primeiras coisas assim é, por exemplo, o que eu já fiz na vida, quais foram as minhas atitudes, as minhas ações, os meus momentos, os meus sentimentos ali, onde assim tudo estava em paz, né? Tudo estava era realizações, né? Era assim, mesmo que momentânea, a gente sentia ali aquele gozo, aquele êxtase da realização. Então, por exemplo, eu assim, é tão claro que isso aí, acho que já desde a minha infância, ali naqueles interesses meu por eletrônica, né? Quando eu já até falei algumas vezes aí sobre meu pai, ali quando ele era criança ainda, aqueles aparelhos de som antigo, de rodar disco de vinil, depois rádio, né? De rádio eu até falei. Aí, por exemplo, quando eu tinha 11 anos de idade, talvez até, isso aí começou antes, já era um caminho essa parte de eletrônica, né? De comunicação. E aí quando eu com 11 anos de idade, aí sim, ali eu tive um momento que, quando eu descobri rádio, né, ali comecei a frequentar e tal, ver aquilo ali, os operadores, ver como funcionava o rádio ali, que eu, criança, eu entendia já por fora ali como ouvinte, que isso aí já, tipo assim, já era o início, né? Quando eu entrei lá pra dentro, pro interior, ou seja, quando eu cheguei ali, que eu comecei a ver, aí eu fiquei em êxtase, maravilhado. Eu lembro de uma vez que eu até contei já aí em algum episódio da minha história, que teve uma vez que eu tive um pensamento, isso aí na adolescência, no início da adolescência, ali com 12, 13 anos de idade, ou talvez até menos, ali nos 11 mesmo. Eu tive assim, tava ali numa rádio e tal, assim, sozinho, né, dentro de um estúdio, não era na rádio mesmo, era um estúdio anexo. E aí eu estava ali naquele prazer ali, né, e tal, acho que ficava treinando, né, fazendo gravações, treinando. E aí eu tava ali assim, com tanto prazer, que eu pensei assim, não, eu quero morrer, quando eu morrer, eu quero morrer assim, ó, eu quero morrer dentro de uma rádio e tal, né. Aí tipo assim, eu limitava ali eu limitava ali aonde eu estava, né. Aquele ambiente, aquilo que eu via na minha frente ali naquele momento. Então, quer dizer, ali já foi o início de uma tipo assim, ali já foi
pelo jeito que eu vi aquilo ali, que eu senti, e hoje eu tenho certeza, até pela vida mesmo, né, depois, que ali já era assim, ali eu descobri o meu propósito de vida, né, a parte, digamos assim, principal do meu propósito de vida, né, que aí depois foram vindo outras coisas também, como a psicologia, né, principalmente em termos cristãos, né, da gente estar ali sempre auxiliando, né, fazendo parte ali das direções, das administrações durante a vida aí, depois dos 25 anos até os mais de 30, né, quase 35, e sim, ali foi né, tipo assim, toda essa parte minha de vida antes, foi a minha observação, eu voltar ali, entender, né, e tipo assim, entender muitas coisas. Aí a gente entende aquilo que a gente não entendia, aquilo que a gente achava que era errado, ou então aquilo que a gente achava que não deveria ter feito, ou o que deveria ter feito. Aí a gente vai observando que não tinha nada que eu deveria ou não deveria, foi tudo acontecendo ali, né? A não ser quando a gente fica forçando muito, que as coisas não estão dando certo, e a gente vai forçando ali, assim, ignorantemente, né? Ali no Ares, na força e tal, não, eu quero, mas é desse jeito e continua e tal, aí fica mais complicado, né? Vai ficando mais complicado de se abrir para receber direção. Então foi muito interessante essa parte aí. E aí eu conversava com uma amiga, né? Eu conheci aqui uma conterrânea brasileira há 2 anos atrás, mais ou menos. E aí a gente trocava, né, ali, experiências e aí eu falava, né? Eu lembro que eu até falava com ela assim de conquistas da vida e tal, né? Grandes realizações que até assim, a gente, igual eu no meu caso, eu me sentia realizado, mas quase todas dessas realizações ainda não dava aquele êxtase que eu tinha lá na rádio nos 11 anos de idade, né? Chegava perto, mas tipo assim, às vezes poderia chegar perto, né? Tanto é que às vezes por fora assim, até as pessoas, né? E a gente até ver assim de uma maneira externa, até assim consideraria uma realização de êxtase mesmo. Mas assim, aí eu falava com ela, sempre faltava, ainda disse assim, uma coisa assim perfeita mesmo, que foi assim, não tem como, eu não forcei, né? A gente só se orientou, mas não forcei. E nada, e aconteceu assim, como um sonho mesmo, já desde da adolescência ali, os meus filhos, né? O meu filho mais velho, que hoje vai fazer 21 anos agora no final do ano, e a minha filha que vai fazer 14 no início do próximo ano. E tipo assim, os dois, né? Primeiro o primogênito masculino, assim, que eu tinha ali, não era nenhum desejo, mas assim, uma vontade, né, e tal. Então quando isso aconteceu, aí foi muito maravilhoso. Depois, a minha filha também, que seria um casal, né, e a diferença de idade ali entre eles, né, assim, que na minha visão seria ali entre 5 e 7 anos, aí depois mais conhecendo mais, né? Aí eu vi a importância que tem, né? Tipo assim, até os 6 anos de idade, a formação ali para criança, né? Então, quer dizer, tipo assim, os dois ali foram dois, mas em épocas diferentes, tipo assim, né? Com educação diferente, em momentos diferentes da vida, né? Tipo assim, era muito, muito diferente. Por exemplo, o Felipe, né? O meu filho, do início do casamento,
tipo assim, aquele início ali, luta, né? Não é luta, é força para conquistar, para realizar, materializar as coisas. E a minha filha não, a minha filha já chegou naquele momento em que a gente já, tipo assim, era uma luta, né? Uns desafios, mas em outro nível, já assim, mais forte, mais profundo, mais atualizado também, né? Mais atual. Então, aí tipo assim, é muito legal aí eu dizia pra ela, né? Aí no final, só pra poder terminar aqui, aí ela falava assim, pô, aí eu falava, né, de alguns sonhos e tal, alguns projetos que a gente tem. Alguns já estão em andamento aí. Aí ela falava assim, mas você assim, você tá num mundo diferente, não existe, do jeito que você quer. Não tem como, é impossível. Você quer como uma perfeição. Diz, parece, mas não sei. Pô, pra mim seria uma perfeição, mas às vezes para outros não e tal. Para outros, igual por exemplo, você tá se colocando aí no caso de impossível, né? Mas eu não, pra mim eu acredito. Até por isso mesmo que, assim, eu entrei nessa batalha aí de transformação e tudo, porque eu queria um mundo novo, né? Coisas novas, porque os meus objetivos, os meus sonhos, os meus planos, né, assim, de longo prazo, assim, não nos caminhos em que eu estava, da maneira como eu estava, eu não iria alcançar, porque eu não estava ali dentro, assim, completamente do meu propósito, né? Por exemplo, enquanto eu estava, eram as épocas em que, tipo assim, as coisas aconteciam com mais facilidade. A vida era menos forçada, assim, no caso, né, aqui fisicamente. Às vezes até mentalmente, espiritualmente, pode ser muito mais, né? Às vezes não, com certeza a gente tem uma pressão maior, mas o físico é mais controlável, entendeu? Então, é muito legal. Eu quero até também agradecer aí as pessoas que vão... As pessoas não, né? As duas personalidades que estão com a gente aí nesse início aí. Eu quero agradecer por essa confiança, por essa força, né? Essa confiança no projeto da gente e dizer que é o seguinte... Nós todos temos a ganhar, né? E como aquela mentalidade de pessoa abundante e ilimitada, o universo é ilimitado, né? Com abundância, como aquela... tem uma passagem na Bíblia, acho que Jesus é que fala assim, que eu sou uma água, né, uma fonte de água, quanto mais você vai tirando, mas não acaba. O universo é desse jeito, né? As coisas são assim. Então, para que nós ganhemos, para que nossa equipe ganhe, para que os nossos amigos, a nossa, enfim, as pessoas, né, que estão conosco, ou mesmo que estão de outro lado, para ganharmos, não é necessário que outros tenham que perder, né? Não precisa, tem em abundância e ilimitado para todos nós. O segredo é se tornar um imã para que essas coisas sejam atraídas por nós. Não ser um desesperado, como é que é? Não é afoitado, como seria? Estressado, apavorado, tipo assim, para conseguir as coisas, para conseguir o dinheiro, para conseguir um trabalho, para conseguir, enfim, para conseguir qualquer coisa que seja física. O negócio é se alinhar, entender o funcionamento, se posicionar e simplesmente viver em essência, né? É viver caminhando num propósito de vida.
E é muito legal. Então fica essa dica aí pra você. Ah, mas eu não sei o que é propósito, e eu não sei o que é. Propósito é uma coisa que você tem para fazer, né? Que é proposta a você para fazer. E nesse caso de propósito aí, somos nós mesmos que nos propositamos a fazer o que nós viemos aqui para fazer, mas sem memória. Então, aí chega aqui, nós estamos livres, né? O livre-arbítrio. Aí podemos viver da maneira como nós quisermos, né? Então, aí essa dica, para que nós possamos viver em paz, tranquilo, realizado, viver assim uma vida leve, né? Uma vida que seja uma vida evolutiva, não só assim fisicamente, externamente, aparentemente, não, mas uma vida evolutiva, interior, espiritual, entendendo que nós estamos aqui de passagem não para observar, não para conquistar e tal e tudo, assim, aqui materialmente, né, fisicamente. Isso sim pode estar no meio do propósito, ou pode, na verdade, isso é um prêmio, né? Deve ser considerado como um prêmio. A gente tem que entrar no propósito, cumprir, e isso tudo vem como prêmio. É igual eu estou falando com vocês. A gente se torna, nós vamos nos tornando imã para que essas coisas nos encontrem, né? E nós a observemos também. Porque tem hora que a gente, quando está ali, né, digamos, desligado espiritualmente, aí, né, agitado, iludido com todas as coisas físicas e materiais, a gente tá ali obcecado por aquilo, aí uma oportunidade, um propósito, de repente passa ali, né, por perto ali, e a gente nem observa, porque nós estamos achando que estamos espertos assim, né, obcecados ali naquilo que nós queremos, mas assim, sem consciência, às vezes é um fim, mas que estamos buscando como meio. Então não vai chegar, né? Porque se é o fim, como é que... E o meio? Nós temos que fazer o meio para chegar no fim. Então se já vai no fim direto, vai ficar buscando, né? Então quanto mais rápido nós, né, paramos não. Eu tinha um fogo tão grande assim, né, de vontade e tal, de estar fazendo as coisas assim, mas às vezes sem direção, assim, cego, né? Ou simplesmente por fazer, às vezes estava perdido mesmo, mas fazia, não, tenho que fazer alguma coisa, fazendo ali o que tinha para fazer, mas nunca passava da sobrevivência, né? E força física, né? Mas também, por outro lado, foram momentos desafiadores, mas que, por exemplo, necessários, né, pra gente hoje, a gente ter aquelas experiências ali como bagagem na vida, até mesmo para aquilo que nós observamos hoje, né, para aumentar o foco daquilo que nós vemos hoje em sentido de observação, né, no caso assim, de sentir. Então fica essa dica aí, lembra aí da sua vida, aquelas coisas, às vezes por poucos momentos, né, que você realizava ali um trabalho, uma coisa ali, sei lá, aqueles momentos que você né, tinha ali aquele, nossa, que paz maravilhosa, até que assim, nossa, que esse momento nunca passe, né, que esse momento nunca passe, para relógio, né, tipo assim, o que te levou, o que era que você estava fazendo, qual que era o propósito e tal, né, para ir se abrindo aquilo ali, porque aí você vai achando pontos que estão ligados. Por exemplo, a minha parte espiritual, né, assim, a minha assim, o grande iluminar, essa parte espiritual, que veio depois aí da comunicação, né, da gente ter ali esse tesão ali ali a gente já tinha também essa vontade, só que parece que tinha limites e a gente era tão novo que ainda não podia fazer aquilo, né, igual no caso ser um pastor ali, né, mas aí que eu fazia?
Os meus irmãos aqui lembram, né? São 5, a gente é 5 lá. E eu sou o mais velho. Então, aí tipo assim, os meus irmãos eram os cobaias dos meus ensinos, né? Tipo assim, eu usava, não era eu que usava eles, a gente juntava ali, nós, né? E eu ali, com direções espiritual, né? No sentido cristão ali, com igreja e tal, em comunicação também, rádio, né? Escola, eu lembro quando eu comecei a estudar, assim, eu acho que eu já estava na 2ª ou 3ª série. Eu tinha ali uns 9 anos de idade, 8, 9 anos de idade. E a gente morava, eu não me lembro onde a gente morava, se era em Uberaba, eu não me lembro o nome da cidade. Mas eu lembro, assim, o local que vem tudo na minha mente do mesmo jeito, né? Assim, eu consigo ver ali a imagem do local. É muito legal. Dessa casa, né? Lá no fundo. E eu lembro que eu tinha eu chegava da escola. E aí a minha irmã mais velha, o meu irmão, né? Que é o único. E a minha irmã mais velha. Colocava lá tinha uma parte que a gente, quando eu estava voltando da escola, o pessoal jogava aqueles restos de... Aqui aqueles restos de paflonagem aqui. No Brasil, gesso, aqueles negócios de gesso. Eu pegava aquilo para usar como giz, para escrever. Aí tinha lá um quadrinho e tal, que a gente... Era tudo assim, tudo improvisado. Era como MacGyver. Meu pai parecia e eu inventava as coisas também. Aí... então lá e tal, aí eu observava, né, a mesa da professora, que tinha um jardim de flores e tipo assim, aqueles detalhes ali, eu chegava a procurar fazer ali o máximo que eu podia pra, igual, aí tava lá, minha irmã e meu irmão, eu acho que 2ª série, 2ª ou 3ª série, eu aprendia lá na escola, né, lá as coisas lá, matemática e tal, e chegava a ensinar pra eles não estavam nem na escola ainda, provavelmente a minha irmã já estava na primeira, pode ser. Não me lembro. Ou talvez no pré. Mas aí eu chegava e ficava dando aula. Era muito legal, né? Então, tipo assim, a gente faz uma... igual, por exemplo, qual o propósito que eu realizava com essas coisas? Dessas coisas, né? Principalmente assim lá na infância. Depois na adolescência, na juventude, já vai... A gente já vai sendo moldado pelo mundo, né? Pela sociedade, pela família e tal, porque a gente vai vendo como que as pessoas agem ou como que é o mundo e a gente vai identificando-se como que é que a gente... Deu um super esquentamento. Então, para encerrar, aí a gente vai sendo moldado, né, vendo aquilo ali e vai ou se achando ou se perdendo, se achando, na verdade é todos os dois, se acha, se perde, se acha, se perde. Né? O livre-arbítrio, e isso é muito legal. Só que a gente não pode abusar, né? Então, quando eu fazia isso ali, eu não tinha tipo assim, interesse nenhum, né? É pra mim ganhar dinheiro, é pra mim casar, é pra me dar pro meu filho e tal, é pra me ajudar minha mãe, é pra me ajudar meu pai. Eu não tinha nenhum desses tipos de interesse, né? Ou é pra me ter dinheiro, nada disso. Isso aí, igual tá falando, e depois a gente os interesses não, pra isso e tal. Por isso que a gente se perde muito, né? Quando a gente fica mais identificado com as coisas físicas e materiais. E aí eu só fazia isso por prazer, porque eu gostava, né? Aquilo ali, nossa, às vezes eu corria voltando da escola né? Chegava 1 hora antes de começar a programação na rádio para poder ficar treinando, preparando, né? Assim, e não interesse nenhum, igual de início, não ganhava nada. Eu lembro que aí teve uma vez que eu peguei uma responsabilidade, isso com 11 anos, aí eu considero que eu comecei a trabalhar. Uma responsabilidade que aí eu já estava ali, sei lá, quase uns 15, 20 dias, indo todo dia, e não, ia ali direto, né? Aí era até o saudoso presbítero José Borges. Era um malucão, muito da hora, muito, assim,
muitas pessoas legal que Deus colocou no caminho da gente pra gente ver ali, né, a vida deles, como ter ali como experiência e ensinamento pra gente. Então meu pai era o responsável de finanças, né, do estado lá. Aí ele chamava meu pai de Zeca, chegou pra ele e falou assim: ô Zeca, o Leno tá aí direto. Não, nós vamos dar um brinde, dar alguma coisa pra ele, ó. Vamos, compra um tênis lá pra ele e tal, não sei como fizeram lá. E todo dia, não sei o que é lá, todo tal ali, vamos dar alguma coisa pra ele, porque tá muito esforçado. Nossa, aquilo ali, eu me lembro que o tênis eu ganhei, depois não ganhei, acho que não ganhei mais nada não, assim, pelo menos lá desse aí. Meu pai que direto ele fazia as gracinhas dele, né? Mas dava pra gente assim, não, aquilo que foi um parque. Então mas assim, isso não me interessava não. O que eu queria, o que eu me gostava mesmo é estar ali em cima aquilo ali que era o meu prazer. Então quer dizer, eu vim aqui para mexer com isso. Isso tem a ver com o meu propósito. Tem alguma coisa nisso aqui que é do meu propósito. Depois na espiritualidade também, né? Assim, aqueles êxtases que sem motivo, né? Assim, e clareava a vida da gente, né? Clareava a vida da gente. Então quer dizer, tem a ver com o meu propósito. Tem a ver né, as dificuldades, né, aquilo que a gente enfrentou ali, os desafios assim, maiores e tal. Poxa, por que eu enfrentei isso? Como que eu venci? O porquê que aconteceu? Todas essas clarezas, né, que vêm para a gente são identificações. Poxa, tem a ver com o meu propósito, né? E aí, pra mim, aí chegou uma época que eu vi ali tanta coisa ligada com o meu propósito que eu fiquei perdido. Falei assim, até quando eu comecei a clarear mesmo, eu falei, nossa, aí foi uma época que eu fiquei assim, perdido mentalmente, porque eu não sabia por onde começar e queria fazer alguma coisa, né, no sentido daquilo. Aí foi o momento que começou a acontecer as coisas e aí o primeiro passo que destacou, né, que me destacou assim, foi que eu precisaria primeiro resolver a minha vida comigo mesmo, né, me entender, ter, né, tudo aquilo que eu quero dar, que eu quero doar, que eu quero compartilhar, primeiro ter em abundância. Aí começou o meu processo de tratamentos, né, psicológico, hipnoterapeuta, etc. Comecei a fazer cursos, autoconhecimento e cada dia mais, né, a gente vai tendo clareza e tendo essa certeza que está ali alinhado no caminho do propósito, porque a gente já fez essas identificações, né, de lá atrás, e hoje a gente vê com muito mais clareza, né, assim, igual quando a gente vivia lá, era uma coisa assim, que a gente não tinha ali, igual eu tô dizendo assim, um ideal, ou depois quando tinha, né, enquanto foi crescendo, a gente foi vendo que aquele ideal final mesmo estava ficando mais longe, parecia que estava indo por um caminho assim, ainda que fosse ali meio paralelo, mas era só meio, que estava indo mais longe do propósito. Tanto é porque, né, aí a vida começa a ficar mais escura, a gente começa a ver mais sombras e tal, e aí foi nesse momento que a gente tirou para ver tudo mesmo, né, momentos especiais, assim, libertadores, né, muito fortes, mas que entre a gente mesmo e Deus, né, ali o Criador, meu filho que esteve, né, tá comigo aqui sempre também, entre nós, e é só gratidão porque cada dia mais aquilo que eu desejava, né, sei lá, 8, 9 anos atrás, hoje eu tenho, e não só da maneira como eu desejava, muito claro, mas sabendo que até aquilo que eu não imaginava, né, como eu imaginava, está ficando cada vez mais claro, e cada vez a gente vai vendo mais assim, o panorama, né, mais assim
completo, entendendo que esse é o caminho, né? Então quando a gente tá aí, é igual eu falava com o meu sobrinho ontem, antes de ontem, eu falava assim que enquanto a gente tem ali um propósito, a gente não cumpriu ali o propósito que a gente tem, se a gente foge daquilo ali, se a gente sai, a vida vai arrumar um jeito de nos fazer voltar, retornar ali para terminar aquilo, né? Ou então não vai acabar, não vai entrar no caminho. Então, aí é o momento onde às vezes rola aquelas voltas, né? Mas simplesmente para terminar ali um propósito que não foi terminado. Mas quando há um propósito ali que, né, a gente sente ali que foi cumprido, foi tirado todas as lições, né, foi doado tudo aquilo que foi necessário. Então quando acontece isso, a gente se a gente voltar, a gente vai retroceder. Então quer dizer, a gente vai estar pior do que parado ou acomodado, né? Vai estar voltando, então quer dizer, vai estar gastando mais energia. Agora se volta para o término de né, ali, poxa, eu não aprendi tudo ainda, eu não ensinei tudo, eu não tive a experiência completa, né? Tipo assim, eu quero entender mais, eu preciso dali. Então quer dizer, não terminou. Mas depois que termina também, ainda que você queira voltar, as portas não vai se abrir mais, porque terminou. Você pode ser bom, tipo assim, como que eu diria? Não só bom, mas assim, diríamos que indispensável, vamos dizer assim, no olhar de outras pessoas. Mas não tem espaço mais, porque, né, já foi feita aquela experiência, já teve ali a conclusão da experiência, aprendeu, ensinou, teve ali a visão, né? Aí entender, né? Ter clareza ali dos novos caminhos, né? Primeiro refletir a conclusão da experiência, os ensinamentos, né? Que você aproveitou, como ser uma pessoa melhor, corrigir os erros, né? Da gente, não né, de fora ali. E se tornar uma pessoa melhor, né? Cada vez melhor, agindo dessa maneira. Então, beijão para todos. Ótimo, né? Bom weekend e juízo. E acima de tudo, vida em paz.